Oi, primeiro ano, tudo bem? Então vamos lá, continuando. Matemática 2, capítulo 5, só que agora os exercícios contextualizados, página 469. Então vamos lá. O primeiro exercício, ele me dá um terreno retangular cujas medidas em metros são x e y, conforme eu coloquei ali. Um dos lados do terreno se encontra as margens de um rio, tá? Ele está pedindo, para cercar todo esse terreno, o proprietário vai gastar R$ 7.500. O material da cerca custa R$ 4,00 por metro dos lados do terreno paralelos ao rio. Paralelos ao rio são esses aqui. Então, aqui custa R$ 4,00 o metro. E para os lados, para os demais lados, R$ 2,00 o metro. Nessas condições, as dimensões do terreno e o custo total do material podem ser relacionados pela equação, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou precisar de 2x que multiplica quem? R$ 4,00. Por quê? Porque é o preço do metro. Então, x mais x, 2x, vezes 4, 8x. A mesma coisa aqui. Y mais y, 2y, vezes 2, 4y. Somando isso, ele me falou que vai dar R$ 7.500. Essa alternativa não tá, a não ser que vocês coloquem em evidência. Coloco o 4 em evidência, vai dar 2x mais y igual a 7.500. Aí a gente vai ter a alternativa A. Exercício 2. A roda de uma bicicleta tem 90 centímetros de diâmetro. Isso significa que o raio vale 45 centímetros. A distância percorrida por um ciclista nessa bicicleta em movimento quando a roda dá 2.000 voltas. Uma volta completa de uma circunferência que seria a roda da bicicleta é 2πr, que no caso ele vai dar quantas voltas dessa? 2.000 voltas. Então eu tenho que multiplicar 2 por π, ele me deu 3,14. O raio está aqui, 45, vezes 2.000 voltas. Isso vai me dar como resultado 565.200 centímetros. Só que no exercício ele está pedindo em metros. Então, de centímetros até chegar em metros, vai me dar 5,652 quilômetros. Vamos só relembrar, tá, gente? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Então, eu tô aqui, para chegar em quilômetro, 1, 2, 3, 4, 5. Estava aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui o resultado. Alternativa entre 5 e 7 quilômetros. Alternativa D. Exercício 3. Para percorrer certa distância, uma roda de raio ré dá 3 voltas completas. Lembrando, uma volta completa é 2πr. Ele vai dar 3 voltas completas. Enquanto uma roda de raio R' dá 10 voltas. Então, 10 voltas se for R'. Ele quer saber a relação entre R' e R'. Como é que a gente vai fazer? Primeiro 2π e 2π.
R'inho sobre R'ão, vou passar o R'ão para cá, então eu passo o 10 para lá. Então vai ficar 3 sobre 10 é igual a R'inho sobre R'ão. R'inho sobre R'ão, 3 dividido por 10 vai dar 0,30. Então, R'inho sobre R'ão é igual a 0,3, que é a alternativa C. Exercício 4. Ele é muito interessante, gente, inclusive é exercício de Enem, tá? Um restaurante utiliza para servir bebidas bandejas com base quadrada. Bem, em primeiro lugar, essa é uma dica muito legal. A bandeja é quadrada. Vocês já vão ver por quê. Todos os copos desse restaurante têm o formato representado na figura. Nossa, o meu ficou meio feinho, né? Tudo bem. Qual deve ser o menor valor da ração? A L é a medida de um dos lados da base da bandeja. Então, todos os lados, né? Porque é quadrado. O que acontece? L é a medida, tá? E a C, esse pedaço, é 7/5 de BD. Aqui, gente, a gente pode dar, vamos dar um nome aqui, vou chamar aqui de X, e aqui vai ficar 7/5 de X, tá? Para facilitar a nossa vida. Qual deve ser o menor valor da relação para que uma bandeja tenha capacidade de portar exatamente 4 copos de uma vez? A gente não precisa se preocupar com os 4 copos, basta a gente se preocupar com 2. Por quê? No momento que eu tenho 2 aqui, eu já sei o valor de L. Como é quadrada, os outros lados vão ser iguais, tá? Então, para que vocês entendam melhor, tenho 2 taças. A base é menor do que essa parte de cima. Quando eu encosto elas, ó, a base não encosta. Então, quando eu colocar na bandeja, eu vou colocar assim. Eu não consigo fazer isso. Então, eu tenho que me preocupar na parte de cima com o quê? No meio. No meio, eu tenho que me preocupar com essa parte mais larga. No fundo, não. No fundo, basta eu ver aqui embaixo. Então, representa assim. Aqui, a distância que eu tenho que ter das laterais é X. Tá? Meu problema tá onde? Tá no meio. Por quê? Esse pedaço e esse representam a parte de cima. Então, aqui eu tenho 7/5 de X e 7/5 de X. Então, quem vai ser o meu L? Vai ser a soma? Vai ser a soma de X mais X, 2X, mais 7X sobre 5 mais 7X sobre 5, 14X sobre 5. Achando o MMC, 5 dividido por 1, 5 vezes 2, 10x. Mais 5 por 5, 1, 14x. Meu L vai ser igual a 24x sobre 5. Achei o valor do lado, ele quer a razão entre o lado e BD. O lado é 24x sobre 5. Dividido, o lado BD é X. Quando eu faço a divisão, vai dar 24/5. 24/5, alternativa D. A Alegria pediu para fazer parte do vídeo, tá? Ela falou que já que é feriado, ela não ia me deixar sozinha. Ok, vamos lá. Sentimento da alegria é bom, né? Junto com a gente, principalmente num feriado. Que a gente planeja tanta coisa. Deixa pra lá. Vamos lá, gente. É bom ficar em casa. Exercício 5. A figura exibe 5 configurações que pretendem representar uma circunferência.
de centro O1 e perímetro 2π centímetros, além de um quadrado de centro O2 e perímetro 4 centímetros. Aponte a alternativa que corresponde à configuração descrita. Primeira coisa, perímetro do quadrado é 4 centímetros. Isso significa que o lado vale 1 centímetro. O perímetro da circunferência é dado por 2πr. Se o resultado é 2π, significa que o r vale 1 centímetro. Gente, se vocês olharem aí, a única questão onde o quadrado vale 1 e o raio da circunferência é igual ao lado do quadrado é a figura D. Porque se vocês perceberem, a figura vai estar assim, ó. O centro, o lado do quadrado coincide com o raio da circunferência, tá? Exercício 6. Na seguinte figura, a razão entre o perímetro da região rachurada. Vamos lá, perímetro. Aqui, para achar o perímetro, eu tenho isso e isso, tá? Esses dois pedacinhos eu acho através de 2πr. Então, aqui e aqui, 2πr. Só que 2πr é uma circunferência inteira. Aqui eu só tenho metade, 2 partes de 4. Tá? Então, eu vou ter 2πr sobre 2. Ele me deu, isso aqui vai dar π sobre r. Mas o perímetro conta também com o quê? Com esse pedaço, esse e esse. Ou seja, eu tenho mais 4R, 4 raios. Então, se eu colocar o raio em evidência, vai dar π mais 4. Ele está pedindo o quê? Ele está pedindo que ele quer a divisão, a razão com o perímetro da circunferência. Tá, então, R, π mais 4 sobre 2πr. O R eu corto, vou ficar com π mais 4 sobre 2π. Π mais 4 sobre 2π, alternativa D. Exercício 7. No exercício 7, um inseto vai se deslocar sobre uma superfície esférica de raio 50 centímetros. Então, ele vai ter que andar na superfície. Desde o ponto A até o ponto B, diametralmente opostos, conforme a figura. Tá? Então, o A está aqui, o B está aqui. Ele me deu que o raio vale 50 centímetros. Para saber essa distância, eu tenho 2πr. Só que 2πr é a volta inteira. Aqui não, é só metade. Então, eu vou ter metade dessa volta. Sendo que o raio, ele deu em centímetros, mas as respostas estão em metros. Sendo assim, já transformei. Então, eu vou ter 2π vezes meio dividido por 2. 2 vezes meio dá 1. Então, isso vai dar 1π sobre 2 metros. Π sobre 2 metros, alternativa A. Exercício 8. No exercício 8, a figura em destaque, tá aqui, exercício da PUC, mostra uma janela em que a parte superior é formada por um semicírculo e a parte inferior por um retângulo, cuja altura H possui o dobro da medida da base B. Então, ele está falando que a base é B e a altura aqui é o dobro, então é 2B. Ele quer saber a altura toda, então está faltando esse pedacinho aqui. Só que esse pedacinho, se a gente olhar esse círculo que está aqui, ele representa o raio.
o raio é essa distância. Se é essa distância, se aqui é B sobre 2. Então, o que a gente vai ter? 2B mais B sobre 2. MMC, 2 dividido por 1, 2 vezes 2, 4B. Mais 2 dividido por 2, 1 vezes B, B. Isso vai dar 5B sobre 2. 5B sobre 2, alternativa B. Exercício 9. No exercício 9, a figura mostra 4 rodas circulares tangentes, 2 a 2, todas de mesmo raio R e circundadas por uma correia ajustada. Determine o comprimento da correia em termos de R. Gente, a correia é o que está aqui em azul, tá? Então, o que a gente vai ter que perceber? Primeiro, daqui até aqui, ele me falou que vale R, é o raio. Daqui até aqui, R. Então, esse pedaço que vai daqui até aqui, vale 2R. A mesma coisa eu vou ter daqui, aqui. Então, esse pedaço aqui também vai valer 2R. A mesma coisa vai acontecer aqui. Essa distância aqui, 2R. E aqui eu vou ter 2R. O que fica faltando? Então, eu tenho 2, 4, 6, 8R. Mas fica faltando esses pedaços que estão em azul. Se vocês prestarem atenção, juntando todos eles, eu formo uma circunferência. Qual o comprimento da circunferência? 2πr. Então, tá aqui o comprimento. Eu não deixaria assim, tá? Inclusive, esse exercício, ele foi exercício vestibular. Nas alternativas dele, tenho certeza, o 2 estava em evidência, 2R. 8 dividido por 2, 4. O R sai fora, o 2 corta, sobra π. Essa seria a resposta, tá? Que eu colocaria. São iguais, mas eu colocaria essa, ok? Exercício 10. No loteamento Recanto Verde, um professor comprou uma chácara cujo terreno tem forma retangular e dimensões 40 por 90. 90 metros por 40 metros. Ele pretende cercar essa área com estacas de cimento distanciadas 2,5 metros uma da outra. Qual o número de estacas necessário? Gente, qual é a volta do terreno inteiro? 90 mais 90, mais 40, mais 40. Então, eu vou ter 180, meu perímetro total. 180 mais 80. 180 mais 80, a gente vai ter 260 metros. O que a gente sabe? Ele vai ter uma estaca para cada 2,5 metros. Em 260 metros, x. Então, eu vou ter que x é igual a 260 dividido por 2,5. Fazendo essa continha que vocês vão fazer aí em casa, vai dar 104 estacas. 104 estacas, isso é a alternativa C. Gente, com esse exercício, eu e a Alegria, tá? Finalizamos a apostila 1. Já começamos a apostila 2, né? E agora vamos continuar em Matemática 1 nas próximas semanas. Saudades, primeiro. Adoro vocês.